Oi, gente, boa noite para todo mundo. Já vou começar chamando o convidado para participar da live, além do cachorro. E aí, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, galera, tudo bom? Tudo As bom? pessoas aí que estão por aí. Eu te falar, você tem um desafio hoje, viu? A galera tá muito interessada nessa aproximação das ciências sociais com marketing, publicidade. Sim, Interessante. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho, né? Dar uns sim, sim. minutinhos. Vamos ver como é que faz. Tá Enquanto tudo ok? isso, Áudio, vídeo? tudo ok, galera? Todo mundo me escuta? Bora ver. Pra mim tá ok. Pra mim também, tô escutando bem. Bom, esse é o horário de pico, né? Tem várias lives acontecendo. Sim. Eu tava vendo aqui no feed, mas. Ai mesmo, peraí. Deixa eu colocar a mensagem fixada aqui. Tem que digitar que eu tinha salvado. Bom, enquanto eu vou digitando, né? O pessoal vai Uhum. chegando, Luiz. Eu vou pedir pra. Não vou me apresentar mais, a galera já me conhece. Vou pedir pra que tu se apresente, falando um pouquinho da tua trajetória profissional. Aham. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô aí numa trajetória desde a metade do meu curso, do curso de Ciências Sociais, 2017, eu fiz meu primeiro estágio, que foi no Departamento de Trânsito aqui do Estado. E aí eu trabalhei voltado para a educação de trânsito, fiz algumas ações na escola. Foi um ano assim intenso dentro desse tema trânsito. E trabalhei também com pesquisa qualitativa e quantitativa lá no departamento. Na É, post... graduação. Isso, estava na graduação. Posteriormente, eu logo que acabou, que acabou meu contrato, eu entrei num projeto de pesquisa na UFPA. Quem não, desculpa, galera, acho que eu não falei, mas eu sou formado desde o início desse ano, maio, né? No meio da pandemia eu me formei, não tive cerimônia, não tive nada. Hum, Aí, eu formei esse ano, mas eu atuo profissionalmente desde 2017, na graduação, aí na UFPA. Posteriormente eu fui bolsista, né, de iniciação científica, trabalhei também num projeto durante um ano, um projeto mais voltado para a ciência política. Também foi uma pesquisa mais qualitativa sobre a graduação de ciência política no país. A gente fez um levantamento sobre esse tema. E, posteriormente, início de 2019, eu comecei a trabalhar na agência que eu estou hoje trabalhando. Eu vi alguns amigos aí da Jokerman, que estão aqui também acompanhando. Eu iniciei lá como estagiário, né? A princípio, uma amiga me falou, olha, que já trabalhava lá, falou, olha, abriu uma vaga aqui de estágio, tu queres entrar para fazer, para trabalhar com atendimento online, interagir com a galera das redes sociais. Aí eu falei, de boa, redes sociais é o campo que eu gosto, que eu domino, e fui. E comecei como estagiário, um tempinho depois fui efetivado, ainda bem. Eu ainda bem. ainda estava na graduação, fui efetivado aí, aquele finalzinho da graduação ali do TCC. Foi um perrengue entre trabalho e TCC, mas deu tudo certo. E aí eu atualmente tô lá, pretendo também
ficar lá um bom tempo. E posteriormente, quem sabe aí alçar voos bem maiores. Eu acho que é isso, assim. Como eu falei, eu iniciei lá como estagiário. Uma amiga que já trabalhava lá nessa agência, ela falou da vaga. Eu fui, fiz aquele processo padrão, né, de Uhum. contratação. Entrevista, aí foi uma conversa bem interessante, onde eu expliquei o porquê eu, cientista social, queria trabalhar lá, né? Falei que eu era eu sou, né, um usuário hardcore de internet, então eu tô presente em todas as redes sociais, menos TikTok. Tem cientistas E, sociais no TikTok, viu? sim. Muito massa, muito massa. Então, eu falei, né, da importância, tipo, do que eu poderia contribuir ali dentro daquela empresa, enquanto cientista social, na época ainda estudante. E eles gostaram muito de mim. E aí eu comecei, né, o processo de experiência, de estágio, depois viram mesmo que eu tinha um potencial para trabalhar com aquilo, para trabalhar com internet. E eu fiquei lá, depois fui efetivado, como eu falei, fui efetivado. E tô lá. E atualmente eu sou gerente de relacionamento, então eu me relaciono com os clientes especificamente. Então eu lido com clientes, com os clientes grandes. Vamos pensar assim, tipo, os donos das empresas, ou as pessoas que, que, que contratam, né, o serviço. Uhum. Legal. Tu estava em qual período quando tu tentou essa vaga aí de estágio? Eu estava no último semestre. Ah, legal, ainda tem esperança. Tá. E no teu curso tu fazia licenciatura ou bacharel? Isso, aqui na UFPA, a gente, na minha época, logo até a minha turma foi uma das últimas, poderia ser licenciatura e bacharelado. Aí Ah, legal. eu escolhi primeiro fazer licenciatura. Acabei que eu não fiz o bacharelado, mas mu- Uhum, muda algumas coisas, né? Estágio obrigatório, mas uhum. eu atualmente eu sou licenciado. Então não tinha uma disciplina assim de estágio, porque em bacharel, por exemplo, algumas Aham. universidades têm, né, o Sim, estágio, não tinha, né, sim. Eu tive a disciplina de estágio em escola, né? na escola, né? Mas a parte científica, de pesquisa, eu tive assim na vida e no estágio, como eu te falei. No, Uhum, no departamento de trânsito, eu trabalhei com pesquisa. A gente trabalhou com uma pesquisa que a gente fez um levantamento sobre a mobilidade, os usuários de bicicleta em Belém. Principalmente aquele usuário trabalhador que sai de manhã cedo. Então, eu acordava cedo para ir para as ruas de Belém passar questionário pros ciclistas, bater um papo com eles. Então, e posteriormente, eu também, a gente, depois que pegou todos esses dados, a gente quantificou, né, e deu prosseguimento à pesquisa, apresentou o relatório. Até quando a gente apresentou o relatório, finalizou, eu já tinha saído, mas eu retornei porque eu queria, né, estar lá e apresentar ao filho, que era também que eu tinha ali uma participação. Aí, legal. posteriormente, Pode terminar, pode concluir. aí depois, como eu falei, fiz a- fiz um ano de iniciação científica, então lá eu tive mesmo metodologia de pesquisa na veia, assim, né? Porque quando a gente é PIBIC, a gente é cobrado. É, tô sabendo. Luiz, me diz uma coisa. Como foi para a experiência mesmo, assim, tu chegar nesse estágio e falar, não, tô fazendo curso de ciências sociais. Como foi que tu vendeu esse teu peixe aí? Eu cheguei lá, né? Os dois, quem me entrevistaram foi os sócios da empresa, né?
Então eu falei, tinha que vender, né, meu curso, falando. Uhum. E eu falei, né, que né, ciências sociais tem tudo a ver com comunicação, com Sim, internet. Afinal, a gente a comunicação e as redes sociais, elas são com pessoas. A sociedade, hoje mais do que nunca na pandemia, né, no período de pandemia, as pessoas estão se interligando mais e mais a partir da internet. Então, é, eu vendi lá meu peixe e disse que cientista social era um profissional essencial naquela empresa para pensar uma comunicação voltada para essa galera que está na internet, que quer se enxergar. E a gente trabalha legal. também muito, e principalmente as questões de inclusão, né? A gente, Uhum. nossa formação aí é toda voltada e pensada também na diversidade. A gente tem, pelo menos a gente na minha graduação tive contato com, enfim, com vários várias diversidades de pessoas e de pensamentos que com certeza contribuíram muito para a minha formação. E eu acho que Sim. eu levo isso hoje para o meu trabalho, sabe? Eu estava até falando com alguns amigos, né, que esse projeto é mais para conversar mesmo, né, saber da Uhum. trajetória de cada um. E eu não estou num papel aqui de debate, né, porque são muitas Uhum. experiências diferentes, então eu estou realmente querendo conhecer, curioso. Mas eu estou lembrando muito de uma conversa que a gente teve na semana passada, na live com a Beatriz Ribas, em que ela falou que os cientistas sociais, né, precisam lutar por alguns espaços porque eles estão perdendo para outros profissionais, né? Sim, Então, às vezes está cristalizado na cabeça da pessoa que ela está precisando de um profissional, quando na verdade, né, um sociólogo, um antropólogo, um sim. cientista político poderia suprir essa necessidade também. Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Eu vi que tem muita gente interessada, né? Surgiu várias perguntas, Uhum. além dos teus amigos, várias pessoas assim entraram em contato. Eu acho que tem muita gente, né, envolvida com essa questão do marketing. Uhum. Sim, Enfim, as perguntas vão estar no decorrer da conversa. sim. Deixa eu ver aqui. Na sua trajetória, né, você acabou tendo uma experiência de trabalhar em agência de marketing, né, e publicidade digital, né, Uhum. também. Então, eu queria, tu já falou como aconteceu esse estágio, né, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre como você utiliza as ferramentas das ciências sociais de Nossa. fato, né, nesse ambiente. Sim, sim. É, como eu te falei, eu comecei lá como atendimento. Então, quando eu interagia ali eu estava interagindo com pessoas que estão ali do outro lado das suas telas. Então, a partir daquele momento, eu estava interagindo com um determinado grupo social, porque quando a gente pensa em uma rede social, a gente sabe que ela é segmentada para um determinado tipo de pessoa, de grupo. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é ele é político, um exemplo. A gente trabalha também com marketing político. Então a gente chegam pessoas na nossa na no, nas redes sociais perguntando os projetos dele políticos. Então a gente tem essa bagagem, né, que as ciências sociais nos traz para para entender aquela pessoa que está ali. Se ela questiona a partir de um só beber uma água, a partir do momento de alguma coisa numa rede social, a gente tem que entender o lugar daquela pessoa, né? A gente tem que ter um pouco de empatia para entender o que aquela pessoa tá querendo. Por exemplo, se é um cliente de uma loja de varejo, por exemplo. E acabou que, sei lá, um produto danificado. Então, ele tá ali com aquela angústia, né? Afinal, ele comprou um produto, ele gastou dinheiro, então aquele produto não correspondeu ao que ele queria. Então, o que a gente, ele vem nas redes sociais reclamar, então eu tenho que entender, sabe? Eu acho que as ciências sociais, a gente estudar esse ser humano
ao longo da nossa graduação, a gente aprende um pouco, sabe? A pensar como as pessoas pensam, né? Sim, a como lidar com aquela situação. Ou se é sei lá, como eu falei, um possível eleitor daquele candidato, apresentar a proposta para ele, porque ele também quer entender aquele candidato. Ele quer entender as propostas. E isso é bom, porque a internet hoje, ela dá esse espaço de mais proximidade entre pessoas públicas e políticos, sabe? Então pensar dessa forma, sabe? Eu acho assim, eu pelo menos penso que um cientista social dentro dessa área de relacionamento com o público, de atendimento, ele tem ele tem um know-how diferente, sabe? Ele tem um jeito de lidar com as pessoas que nós aprendemos aprendemos ao longo da nossa graduação, né? A lidar com as pessoas. Né? Eu fui mexer aqui e aí tinha uma pergunta, eu cliquei e apareceu na tela pra ti também ou não? Apareceu. Depois eu vou lutar pra tirar, mas vamos tentar responder essa pergunta. Tem outra pergunta também que a gente vai voltar a ela na estante. Pergunta do Vinícius, sobre enfim, tá aí, né? Sim. Se a ciência política, que é estudada na graduação, contribui para algo na área em que você atua. Sim, sim. Ao longo confesso que aqui a graduação da UFPA, o lobby de ciência política não foi tão grande. Então, a gente tem menos disciplinas do que a disciplina não é tão focada. Eu acredito que aqui, pelo menos, sociologia e antropologia, elas roubam mais a cena, assim. Mas, claro, eu tenho amigos que foram para essa área, a gente tem aqui programas de pós-graduação em ciência política, mas, sem dúvida, a ciência política, ela agrega, na minha área, por exemplo, agora que eu estou trabalhando, como eu falei, a gente lida com marketing político, então a gente entende um pouco de como funciona o sistema político ou os interesses públicos, né? Então a gente ele ajudou bastante, sem dúvida. Inclusive, é muito interessante também, eu vou abrir um parêntese, o marido da minha chefe, né, que trabalha comigo, é um cientista político também, trabalha com pesquisa aqui em Belém. Então, então a gente tá dentro desse meio, sabe? Eu tenho visto muito a galera de ciência política trabalhando muito com marketing político, né? Tanto em produções acadêmicas, discutindo sobre a eficácia desse marketing ou não. E também muita gente trabalhando com isso, né? Na assessoria política, consultoria. Sim, sim. Então, assim, do que eu sei, né? Quando as pessoas pegam esses trabalhos, né? Tudo é pensado, né? Toda foto, o stories, tudo tem é tudo planejado, né? E esses estudos ajudam um pouco nisso. Redes sociais são feitas de pessoas para pessoas, então tudo tem que ser pensado, principalmente na questão política. Que sentimento aquela foto vai levar aquela pessoa, né? Exatamente. Porque eles querem eleitores. Os eleitores, eles estão ali para ser conquistados. Então, as redes sociais, elas são hoje um forte, assim, um lugar que essa conquista ela é efetiva, desde que bem feita. Legal. É uma mensagem, né? Tem que saber qual é a melhor forma de passar ela. Tem uma pergunta da Mariana, que ela fala assim, qual é o diferencial, tá bem lá em cima, qual é o diferencial do cientista social nessa área? É um pouco polêmica a pergunta dela, né? Em comparação com os outros profissionais que são especificamente do marketing, né? Qual é o seu diferencial, né, que tu observa da tua experiência? Eu acredito que, como eu falei, acho que entender todo o processo
de, de como uma sociedade ela se constrói, ela se pensa. Claro que a gente estuda isso em teoria, né? Mas acho que a Uhum. gente consegue aplicar isso dentro da área do marketing, justamente a antropologia, por exemplo. A gente pode pensar nessa alteridade do outro, pensar o outro, né? A partir desses conceitos antropológicos, eu acho que é um diferencial dentro é um diferencial que um cientista social pode contribuir nessa área. Claro, gente, não vamos tirar o lugar de ninguém. Acredito que todo mundo tem um lugar, sabe? Até Eu porque acho onde tu que trabalha, né, tem a galera de marketing, também trabalha em tem, conjunto, né? sim. Eu acho que dentro de um contexto, uma equipe multidisciplinar, ela pensa assuntos de diversos pontos e que chegam a um consenso, a algo mais próximo das pessoas. Uhum. Exatamente, foi perfeita essa colocação. Eu tava dando uma olhada aqui no artigo, né, e tipo assim, todas esses áreas de conhecimento ganham bastante com essas trocas, né? E Uhum. aí a gente pega pra prática também, só tem ganhos. Uma pergunta que surgiu foi sobre perguntando quais foram as habilidades extraacadêmicas que você fez durante a sua graduação que você considera importante para essa tua atuação na área do marketing e da publicidade digital. Especificamente, se você fez alguma formação complementar, alguma capacitação, Sim. enfim. Gente, uma dica é façam cursos online. Temos plataformas aí infinitas principalmente agora, nessa época de pandemia, várias Uhum. plataformas liberaram gratuito, então aproveitem. Sem dúvida, eu fiz e faço ainda muito de fazer, aproveitar o meu tempo livre para ler, principalmente, né? Leiam sobre tudo, leiam coisas que interessam vocês, mas também leiam coisas que sejam atuais, que sejam pertinentes, e façam curso. Eu acho que hoje os cursos livres e a educação continuada ela é essencial para a gente conseguir um espaço, né, dentro do mercado que hoje, infelizmente, o mercado ele é cruel, assim, tipo, se você estagna, ele te engole e isso é complicado. Exatamente. Tu fez algum curso assim Então, específico? façam. Fiz. Eu fiz vários cursos que eu fiz. Eu tenho metodologia de pesquisa, né, em redes sociais, cursos voltados para tecnologia. Eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de ler muito sobre tecnologia. É, é, então, eu acredito que tudo isso contribuiu, sabe, para eu Uhum. conseguir conquistar esse lugar. Eu me considero uma pessoa bem atualizada, porque eu gosto de ler sobre tudo. Eu gosto, inclusive, eu leio. Internet hoje é o meu principal, a principal mídia que eu consumo e eu nem assisto televisão. Eu falo sempre isso, Uhum. que eu não assisto televisão, ou quando eu quero assistir alguma coisa é pela internet. Então realmente a internet. Hoje eu me considero um usuário mesmo hardcore, e eu acho que é isso, sabe? Ler, curso, se atualizar é o essencial. Ah, E eu fiz bastante uns acumulados aí, uns cursos acumulados aí para terminar. legal. A Rafaela comentou aqui, né, que o conhecimento da sociologia e da antropologia, ela pode tornar a área de marketing mais enriquecedora, né? Eu vou tentar subir aqui um pouco mais. Mariana comentou também. É, vamos para a próxima Uhum, pergunta, né? Outra pergunta que chegou, né, mas que meio que não se adequa totalmente à tua experiência, porque uhum. tu teve, né, aí o privilégio de já terminar trabalhando, isso é ótimo. Sim, Mas, enfim, sim. ela perguntou sobre a dificuldade, né? Se foi difícil para você conseguir um emprego depois de se formar, e a gente Uhum, sabe que você, né, tá uhum. desde o estágio já encaminhado na área Sim, sim. profissional.
Mas vamos tentar imaginar, assim, né? Se você tem essa experiência, será que tu iria imaginar um campo com tanta opção ou não? Opção, né? Olha, a formação de ciências sociais acho que em todo o Brasil, de norte a sul, a gente sabe que o mercado de trabalho, especificamente para ciências sociais, ele é restrito. A gente Uhum. aprende a gente aprende não, mas a gente tem uma cultura dentro da graduação que ou a gente segue o funcionalismo público ou a gente segue uma vida acadêmica, né? O É. mestrado, doutorado. Então, eu acho que e isso fez a gente perder lugares dentro das empresas, sabe? Não pensar esse cientista social para atuar em corporações, em, em, em grandes empresas. Grandes empresas precisam de sociólogos, antropólogos, cientistas sociais para pensar os impactos por exemplo, uma mineradora, ela precisa de um cientista social para pensar aquele impacto que ela vai causar ali naquela região, não só no ecossistema, mas também no social daquele local. Uhum. Então eu acho que é isso que falta hoje na grande maioria das graduações em ciências sociais no Brasil todo, é pensar esse profissional para além do academicismo e do funcionalismo público. Então, eu acredito que se eu não tivesse já entrado numa empresa privada e continuasse ali o meu plano de carreira, né, essa é uma das vantagens que uma empresa privada, dependendo do tamanho, ela te oferece, um plano de carreira para tu evoluires ali dentro como profissional, sem dúvida, se eu não tivesse essa oportunidade, eu acho que eu não... Ou eu estaria desempregado ainda, ou eu estaria trabalhando em uma coisa que não tivesse tanto a ver assim Uhum. com... Teve muitos colegas teus que desistiram do curso, e Sim, aqui tem aos a montes. gente, a gente sabe que ciências sociais ainda é um curso que tem uma evasão muito grande, né? E a gente a minha turma, inclusive, é uma turma considerada típica lá dentro da faculdade, que conseguimos formar mais de 20 alunos Nossa. dentro de um contexto que algumas turmas não formam nem 10, sabe? Uhum. Porque eu acho que isso cai no que, como eu falei, no como pensar esse profissional das ciências sociais. A área não é restrita apenas à vida acadêmica ou ao Uhum. funcionalismo público. A gente sabe que existem pessoas e pessoas, existem pessoas com suas características que não querem seguir uma vida acadêmica ou não Sim. querem ser um funcionário público, sabe? Então é isso que a gente tem que pensar e levar para dentro da nossa sala de aula, sabe? Vamos, vamos atuar em outros espaços, vamos conquistar espaços Uhum. profissional. Sim, colocar como opção, né? Tava conversando com um amigo, né, que tá seguindo aqui a página, ajudando, e tava falando pra ele assim, a gente sabe da realidade, né, que é uma Uhum. realidade que não é fácil. A maioria das pessoas, pelo que eu sei, né, não tenho pesquisa para falar sobre isso, mas pelo que a gente observa, né, estão sim na academia, né, e é Sim, importante isso, né, sim, claro. mas também é importante que as pessoas percebam, mesmo como exceções, mas que tenham esses exemplos, né, e o que eu observo é que as pessoas não têm. Vários e vários amigos e amigas minhas, né, chegam pra mim falando, eu tô triste por causa de bolsa, eu não sei do futuro. Aí eu sempre tinha que falar, né, tipo, olha, eu conheço fulano que trabalha nisso, que trabalha naquilo, fez ciências sociais, né. Então a ideia é colocar para essas pessoas um pouco mais de opção, mais opções, né, Uhum. poder planejar a carreira desde agora, enfim, né, e ter o, Exatamente. famo o famoso plano A, plano B, plano C, é Plano C, importante. exatamente. Por fim, eu queria que tu me falasse.
assim, no geral, já deu várias dicas aí, mas se tu pudesse extrair um pouco mais, né, numerar pra gente algumas dicas para os estudantes de ciências sociais, assim, no geral mesmo. Gente, se você não quer seguir, não tem uma pretensão de seguir uma carreira acadêmica, ou não se vê seguindo uma carreira acadêmica, ou dando aula, ou enfim, sendo funcionário público, eu acho que todos, né, tem que continuar é, a se especializar, logo que terminar, claro, dentro das suas realidades, das suas perspectivas, mas tentar continuar sua formação, porque eu acho que Travou um pouquinho aqui. Voltou? acho que estão falando aqui para mim que está escura a tela. Estão falando aqui. Tá um pouquinho escuro aí, mas eu tô te vendo. Que estranho, meu Deus. Enfim. Cuidado pra não desligar as coisas aí. Pois é, não vou nem tocar. Aí, como eu estava falando, né? Uma dica essencial é continuar essa formação, porque acho que educação nunca é demais. E principalmente pro mercado de trabalho, as pessoas elas estão cada dia se especializando mais e entrar nesse mercado numa concorrência grande, né? Que a gente sabe que por mais que não formemos tanto cientistas sociais quanto formamos advogados, mas a gente tem uma concorrência grande porque o nosso mercado é menor. Uhum. Então, uma forma de se destacar, sem dúvida, é continuar essa formação, estudar, sem dúvida. E, gente, façam LinkedIn, que no LinkedIn vocês... No LinkedIn é uma rede social, assim, profissional, que vocês vão encontrar diversas informações e oportunidades mesmo. Verdade, Sabe? eu fiz um perfil agora no LinkedIn. Uhum. O Carlos Maciel, né, inclusive mandar um abraço para ele, ele fez uma pergunta aqui, né, para ti, sobre quantos colegas que se formaram contigo, se tu sabe, né, quantos deles estão atuando no mercado privado, né? Olha, atualmente tem alguns colegas que eles estão prestando serviço, principalmente essa época de eleição, que os institutos de pesquisa estão preparando aí os caminhos para os candidatos. Então tem alguns prestando serviço para esses institutos de pesquisa, mas alguns estão desempregados. Então é uma realidade que infelizmente é presente. É bom investir na formação complementar, né? Muito bom mesmo. Exatamente. Eu acho, assim, eu tenho uma visão muito expansiva das coisas e eu vejo as ciências sociais, assim, a gente pode estudar tudo praticamente, né? E a gente pode atuar também e mostrar esse diferencial, né? Porque tem um lado ruim de a gente sempre ter que explicar o que é o cientista social, mas tem um lado bom também, porque a gente pode realmente pensar uma explicação para cada área, né? E pensar nossa formação também. Exatamente. E eu, Luiz, como, pode pode falar isso. como pegar o que você gosta, um assunto que você gosta, porque todo mundo tem um assunto que gosta, e tentar trazer esse assunto para as ciências sociais. Eu acho que, como tu mesmo falaste, as ciências sociais ela abrange tanta coisa, tipo, eu sempre gostei de comunicação, desde antes de entrar na faculdade eu queria ser jornalista, enfim, mas não fui, acabei não indo para a área da comunicação, mas efetivamente, né, como formação, mas eu acabei trazendo isso para a minha formação a partir do momento que eu quis estudar coisas relacionadas a isso e interligar, né, interligar isso com o que é pensado nas ciências sociais,
hoje em dia a gente tem assuntos comuns, por exemplo, comunicação e ciências sociais, a gente tem vários teóricos comuns. A gente tem, que a gente estuda tanto na faculdade de ciências sociais quanto na faculdade de comunicação, por exemplo. A gente tem aí o Bauman, a gente tem aí o Castells, a gente tem aí o Pierre Levy, enfim, vários autores que falam, que juntam esses dois universos e eu acabei trazendo isso para a minha vida acadêmica e para o meu TCC, que o meu TCC teve muito a ver com essa junção da comunicação. Já ia perguntar. Da comunicação com as ciências sociais. Interessante. E assim, praticamente todas as áreas mesmo, assim, são poucos casos, mas tem. Sim. Eu estava lembrando da Nízia Trindade Lima, se não me engano, ela é presidente da Fiocruz hoje, né? Que é um dos principais redes hospitalares da América Latina, né? E ela a formação dela toda é em ciências sociais, toda. Graduação, mestrado, doutorado em sociologia, né? Estudando saúde pública. Exatamente. Saúde coletiva, desculpa. Isso. E é exatamente pensar que a gente pode estar nessas áreas também, pensando por exemplo, uma saúde coletiva, saúde pública com uma perspectiva social, com uma perspectiva, um olhar humano, né? Se alguém conhece ela, gente, consigam aí essa collab. A Mariana está perguntando se é a tua primeira faculdade. Sim, a primeira e única, por enquanto, mas pensando aqui em fazer outras, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa muito, muito curiosa e voraz, assim, por conhecimento, então eu já penso assim, logo que eu acabei, assim, minha faculdade, quando apresentei meu TCC, que eu não tinha mais nada, nenhum compromisso com faculdade, eu pensei, e agora, o que é que eu vou fazer? Qual curso eu vou? O Abel fez uma pergunta aqui. Qual é a perspectiva salarial para o cientista político no mercado privado? Olha, gente, é uma perspectiva, a gente não é um negócio de um advogado, um médico aí que ganha rios de dinheiro, né? Mas é um salário que dá pra gente ter uns luxos. Assim, ele perguntou também na perspectiva geral, né? E ele pediu para tu comparar com as bolsas, se não me engano, né, da carreira acadêmica. Eu acho que foi isso, não sei. Eu acho que costuma ser maior ou menor do que a carreira universitária. Talvez eu esteja falando das bolsas. Sim. Eu acredito que não foge muito, assim, da mesma faixa salarial. Pensando que hoje uma bolsa de mestrado tá quanto? 1.200? 1.500? Em média. Então, um profissional no início de carreira deve estar ganhando mais ou menos isso, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Inclusive uma luta, né, que tem que ser travada, né? Que Piso, né? O valor dessas bolsas não aumentam. Tudo aumenta, menos o valor das bolsas. Iniciação científica aí tá há tantos anos, R$400 só. É um absurdo. Deixa eu ver se sai mais perguntas, mas se não tiver, né, a gente pode... Eu gostei muito da conversa, foi interessante, e eu fiquei realmente, assim, curioso e gostei do retorno, né, muita gente perguntando se a live ia ficar salva. Eu vejo, né, de certa forma, as redes sociais virtuais aí estão sendo bem trabalhadas, né. Sim. E é isso, vamos aproximar essa galera, eu acho que quando eu era estudante lá, quando eu entrei na faculdade em 2015, eu não conhecia ninguém assim que fizesse esse trabalho de mostrar o que é as ciências sociais para o maior número de pessoas possível. Então, todo mundo, quando passa, né, no curso, pergunta, mas é serviço social. A gente vai trabalhar onde? Exatamente. A gente tem muito esse estigma que algumas pessoas não sabem sobre a gente ou não conhecem.
a gente. Real. Eu só queria dizer pro pessoal que a live ela vai ficar salva, então se você conhece alguém com esse perfil, que faz ciências sociais, que está aí se virando no CA, por exemplo, fazendo arte, Uhum. Sim, trabalhando com comunicação, né? Envia para essa pessoa a sim. live. E agradecer a todo mundo que participou desde o início, que ficou até agora, as interações. Agradecer muito a ti, Luiz, por ter topado participar. Foi uma conversa muito interessante, assim, muito legal saber tua trajetória, e saber dessas possibilidades. Sim. Quero agradecer também pelo convite, né? E falar para quem quiser saber mais ou ficar interessado em você que é estudante, que quer pensar, que gosta de comunicação ou que quer seguir uma área dentro das ciências sociais, chama a gente, né? A gente está aí disposto para. Tem vários É, cientistas sociais que hoje estão usando. Mas vai lá, conversa, bate um papo. Galera aí que está em ano de vestibular, vamos lá uhum, fortalecer nosso curso, né? é Não seja, importante. que não seja o curso da terceira opção, da segunda opção, porque a gente sabe que às vezes acontece, né? Uhum. E se Inclusive, acontecer, resiste, né? é, Termina, vai exatamente. moldando. Uma curiosidade sobre a minha formação é que eu nunca quis outra área a não ser humanas. Assim, eu sempre queria humanas. Não sabia qual humanas, mas humanas sempre, eu sempre me vi como uma pessoa de humanas. Então, eu só fui, aí eu fui pesquisar e me aprofundar. Conheci o curso de Ciências Sociais ainda lá, em 2014, ainda ano de vestibular, e me inscrevi. Tanto foi a minha única opção. em Uhum. todo, eu só fiz vestibular da UFPA, então era a minha única opção. Bom saber que deu certo. Muito feliz por isso. Ainda bem. Pois é isso, E é gente. isso. Obrigado. Boa noite para todo Obrigado, mundo. gente. Até mais. Valeu, Luiz. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.